Eu falei que era dois vídeos, são dois vídeos. É só que esse aqui vai ser mais fácil porque ele não é do exterior, vai estar todo em português. É do exterior, né? Porque a dona do canal aparentemente ela tá morando em Londres, né? Mas é brasileira. E ela vai passar relatos de brasileiros que se mudaram para outros países, tá? E eu não tô muito dentro da minha bolha, né? Não chega vídeo do tipo pra mim, mas aparentemente tem brasileiros do exterior que gravam vídeos para YouTube, para rede social, falando: não, olha só, porque aqui você vai receber 1.000 libras, isso dá 6.000 reais por mês. Só que a pessoa que muda para um outro país, ela vai viver da moeda daquele país, tá? Então essas 1.000 libras são para você morar dentro dos Estados, ou dentro da Inglaterra, tá? A Inglaterra que recebe libra, né? Aceita libra. É, então, você muda para lá, vai receber 1.000 libras, você vai receber 1.000 libras. Você vai ter que viver com 1.000 libras, tá? E aí, beleza. Vamos lá. A vida já tá difícil. O aluguel aqui lá nas alturas. E vocês que estão aí no Brasil, quer vir pra cá. Eu já falei, não acredita nesses vídeos que vocês ficam vendo na internet, não. Eu ganhava em Libre, mesmo assim minha vida era uma merda. Tava morando em Londres, trabalhando 12 Direto. horas por dia, pegando 1 hora de transporte e era sempre a mesma coisa. Trabalhar, pagar a conta e repetir tudo de novo, sem tempo, sem energia e sem vida. No meio de toda essa correria, também estávamos desesperados, procurando uma casa para morar. E posso falar, não é tão fácil quanto mostra na internet. Foram vários nãos, muita ansiedade e aquele medo de não dar tempo. De uma certa forma, não adianta você usufruir de um bem sem saúde, né? Hoje em dia eu penso dessa forma, né? Eu trabalhei muito para poder conseguir comprar a nossa casa, para poder conseguir comprar o carro, para poder usufruir, só que a minha saúde foi toda embora, né? Psicologicamente, assim, eu fiquei, né? Depois que fomos enganados na Bélgica, teve uma parte da história que eu nunca contei. Nós queríamos voltar para o Brasil, mas fomos manipulados emocionalmente, porque estávamos vulneráveis. O problema não foi a Espanha, foi simplesmente a expectativa que eu coloquei nessa mudança. Não saia do Brasil. Calma. Esse vídeo não é para destruir o sonho de ninguém, nem para falar que o Brasil é perfeito e muito Amando menos pelo para bem do falar que povo. morar fora é ruim. Eu moro em Londres há 8 anos e eu sei o lado Isso. bom de estar aqui. Mas esse vídeo, ele é um alerta para quem está no Brasil, olhando vídeos sobre como é a vida no exterior e acreditando que basta comprar uma passagem, vender tudo, chegar na Europa, aceitar qualquer emprego e pronto. A vida vai melhorar automaticamente. Porque não é assim e muita gente vende essa fantasia. Aquela ideia de que ser pobre na Europa é muito melhor do que ser pobre no Brasil, com certeza você já viu alguém fazendo essa comparação. Aquela fantasia de que você trabalhar limpando o chão na Europa é muito melhor do que a profissão que você tem no Brasil. E aquela ideia de que porque você consegue comprar um iPhone tranquilamente, uma Nutella no supermercado, um tênis, uma roupa de marca, viajar barato, de que aí você venceu na vida. Mas morar fora não é só consumo. Morar fora é aluguel, é muitas vezes Uhum. dividir casa, ou às Sim. vezes até dividir quarto, é solidão, é problema com documentação, é o desafio do idioma, é o inverno, é aquele emprego que você não gosta. É começar do zero num lugar onde ninguém te conhece, ninguém te espera, ninguém tem obrigação nenhuma de te ajudar e provavelmente não vão te ajudar. E se você vem iludido, esse choque de realidade ele pode ser brutal. Hoje existe um tipo de conteúdo que viraliza muito, que são as pessoas no supermercado fazendo vídeos e falando: olha como o chocolate aqui é barato, olha como a carne é barata, a Nutella, o vinho, o queijo, enfim. Depois Inclusive, o Murilo Moraes teve uma vez que ele reagiu ao vídeo de um cara, um brasileiro morando nos Estados Unidos. Ele fez uma comparação, né? É, ele alugou o local mais barato possível em uma cidade nos Estados Unidos, uma cidade brasileira, e depois ele foi no supermercado para poder fazer as contas, né? É, poder fazer as contas de uma, mesmo, de um, da Bolsa Família. É o, esqueci o nome. Aquele conjunto de alimentos básicos para um mês. Caramba, eu tô muito cedo. Eu nem fumo maconha. Mas aí o que acontece?
Eu bem me lembro, no vídeo, esse brasileiro morando nos Estados Unidos, ele considerou o salário de $15 a hora, mas igual no meu vídeo anterior eu falei, o salário mínimo federal nos Estados Unidos é de $7,25 a hora. Então a comparação já começa a cair aí, tá? Mostra a rua limpinha, mostra o transporte público funcionando, como deveria ser, né, em todos. Cesta básica, lembrei, cesta básica, isso. Então ele faz as compras de uma cesta básica no Brasil, compras de uma cesta básica nos Estados Unidos, com as contas, conta de energia, conta de celular, conta de não sei o quê. Só que se você vai fazer essa comparação, você tem que considerar o salário mínimo, que ele usou o salário mínimo brasileiro. Na verdade, acho que nem foi o salário mínimo, foi R$ 1.500 que ele considerou. E ele não falou, eu não lembro dele ter falado a cidade, que ele estava nos Estados Unidos. E se nessa cidade, né, no estado da cidade que ele estava, o salário mínimo era de $15, beleza, a comparação vale. Só que seria mais interessante, assim, na verdade, você fazer a comparação, por exemplo, coração financeiro do Brasil, São Paulo, coração financeiro dos Estados Unidos, Nova York. Compara as duas cidades. Coração político brasileiro, Brasília. Coração político estadunidense, Washington, D.C. Compara essas duas cidades. Os lugares, aí ela pega o salário dela e ela converte de libra ou de euro, dólar, que seja, pro real. E termina com aquela frase: por isso que eu nunca mais volto pro Brasil. Só que nesses vídeos, normalmente, ninguém mostra outra parte. Ninguém mostra o quarto dividido, o aluguel levando metade desse salário. Muitas vezes a pessoa tá trabalhando de madrugada, vive ansioso, não cuida nem um pouco da sua saúde física e mental. Não mostra o brasileiro que lutou tanto por sua carreira no Brasil, às vezes formado, experiente, tendo que aceitar qualquer coisa, principalmente no começo, e principalmente também porque não fala, não domina o idioma, ou porque não tem experiência suficiente morando naquele país. Não mostra a pressão do casamento, não mostra a pessoa chorando no banheiro antes de trabalhar ou no trabalho, e também não mostra o preço emocional que é começar do zero. E eu não tô falando isso para assustar ninguém, eu tô falando porque essa parte, ela é importante, ela é primordial, ela precisa estar nessa conversa. Tem 2 anos que eu moro aqui. Todo mundo sabe que eu era empresária lá no Brasil. Eu vendia minha loja de maquiagem pra vir pra cá, acreditando nessa falsa promessa que aqui você ganhava dinheiro fácil, que você conseguia dinheiro fácil. E tem 2 anos que estou aqui. Fiquei 2 meses quando eu cheguei sem arrumar emprego, sem trabalhar, gastando o que eu tinha e o que eu não tinha. Acabei gastando dinheiro da loja inteiro. E tem 2 anos que eu estou aí trabalhando como cleaner e não consegui juntar nem metade do dinheiro que eu me propus a juntar quando eu vim pra cá. Falando um pouco da realidade de Londres, onde todo mundo sabe que o aluguel ele é bem alto, lugar onde muita gente divide casa, mora em pequenos espaços, tem uma rotina extremamente desgastante e ela acha que, talvez pelo consumo, que ela tá vivendo melhor do que ela vivia no Brasil. Se você pegar o salário mínimo hoje do Reino Unido, que é R$12,71 por hora para pessoas maiores de 21 anos, se você ainda tá no Brasil com esse número, fazendo conta e fazendo aquele planejamento, pensando que vai trabalhar quantas horas você conseguir, aí comete aquele erro que é converter para o real, esquece do imposto, do consumo tax, do valor do aluguel, mesmo o quarto, dependendo da região, ele é caro também. Transporte, supermercado, energia, documentação, remédio, muitas vezes essa pessoa ela precisa mandar dinheiro para o Brasil também. Aí, aquela conta que você fazia lá no Brasil, ela muda. Imagina você passar por essa mudança, por esses desafios e ainda sem rede de apoio, ainda sem sua família por perto, que é a realidade de muitas pessoas que vêm sozinho ou vêm em casal, às vezes vem com um amigo. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de visão no canal, para a pessoa que tem esse sonho, ela não ficar só Talvez eu não consiga assistir o vídeo inteiro, porque o fone de ouvido acabou de avisar que ele tá ficando sem bateria. Mas vamos lá. presa naqueles vídeos rápidos, naqueles reels de Instagram que mostra só a parte boa de morar fora. Existe sim uma diferença entre o sonho que a gente idealiza e a realidade que a gente vive. Pra quem acha que morar na Europa, morar na Espanha é só coisa boa, deixa eu te mostrar a realidade aqui. Chegamos há 5 meses e a minha esposa todavia não está trabalhando. E desde que viemos do Brasil, viemos com o dinheiro um pouco contado. O planejamento que eu falo para vocês fazerem aqui é exatamente o que me faltou com toda certeza para vir. Tem uma frase que muita gente fala antes de migrar, que é: eu trabalho com qualquer coisa. Quando a gente escuta essa frase, a gente até pensa que isso vem de uma pessoa que demonstra muita força, que é uma pessoa corajosa.
Mas isso também esconde uma ingenuidade, porque trabalhar com qualquer coisa durante um mês é uma coisa, trabalhar com qualquer coisa por 2 anos é outra. Dividir casa por 3 meses enquanto você ainda tá naquela fase de lua de mel com a cidade, onde tudo é lindo, novo, parece até ok que você tá economizando. Mas dividir casa, sem silêncio, sem estabilidade, sem privacidade por anos é algo completamente diferente. Trabalhar 7 dias da semana sem descanso, sem parar, enquanto você tá lá no Brasil fazendo as contas no papel e transformando libra em real, euro em real, também tem um cenário diferente para quando você tá aqui de fato trabalhando 7 dias na semana sem descanso. O corpo, ele não aguenta e a mente também não aguenta. O inverno pesa, a saudade pesa e a falta de reconhecimento, muitas vezes por você não dominar o idioma, ela pesa também. Você vai ver que você vai ser visto de uma maneira diferente, mesmo que seu trabalho esteja impecável, que você esteja até fazendo mais do que aquela pessoa com inglês fluente. Eu conheci um rapaz que veio com essa ideia de que quero trabalhar todos os dias da semana, não quero descanso, quero juntar dinheiro, quero voltar para o Brasil. Era essa a ideia dele. Essa empolgação toda não durou nem 2 semanas, e não é porque essa pessoa ela era fraca, pelo contrário, é porque esse plano é desumano. Entende? É desumano com a própria pessoa ela ter essa ideia. A gente tende a romantizar muito o sacrifício, né? Mas existe uma diferença muito grande e uma linha tênue entre o sacrifício e você se auto-abandonar até em prol de um objetivo, muitas vezes financeiro. Muita gente quer emigrar atrás de uma vida melhor, mas o que ela encontra é uma vida menor. Menos espaço, menos privacidade, menos tempo, menos conforto, menos rede de apoio e também menos identidade profissional. Você pode sim se encontrar numa transição de carreira, que foi o que aconteceu comigo, mas você pode também se perder. Quase 8 meses na Espanha e sim, gente, eu romantizei morar fora. Na minha cabeça eu pensava que eu ia chegar aqui arrasando, conhecendo lugares incríveis, viajando, vivendo várias experiências e não é bem assim. Eu imaginei que eu ia viver uma mudança na minha vida do dia pra noite. Lógico que a gente vive coisas boas, mas não é aquilo que a gente fantasiou antes de chegar. E algo muito importante é em que momento você tomou essa decisão de sair do Brasil. Foi no momento de instabilidade, no momento de insegurança, cansado, de repente, do custo de vida. Eu já vi gente falando que foi assaltado, se revoltou e queria no outro dia sair do Brasil. Cansado de trabalhar muito e não ver, né, um progresso. Isso é muito ruim mesmo. Ver o seu salário, que às vezes ele é bom, ele é alto até, mas ele não rende nada, tendo em vista os preços das coisas no Brasil ultimamente. Aí você também se cansa de viver com medo e de verdade eu entendo muito isso. O Brasil, ele tem problemas reais e alguém que fala sobre a insegurança no Brasil não é uma pessoa paranoica. Ela tá falando da realidade. E isso sim afeta muitas pessoas. Mas será que é assim no Brasil inteiro? Ou dependendo do problema que mais te incomoda, é uma questão, uma particularidade até da cidade que você mora, ou daquela insatisfação no emprego que você tá preso, que às vezes é até um emprego bom, mas você não se vê mais ali, você não tá mais satisfeito. Eu acredito que principalmente quando a pessoa ela mora nas grandes cidades, dependendo de como é a vida dela, São Paulo, Rio, Recife, ela sente uma pressão muito maior. Como eu disse, dependendo da situação, a pessoa ela acredita que sair do continente é a única solução para ela. Mas talvez uma mudança de cidade, uma mudança profissional, uma mudança de rotina já traz a solução para aqueles problemas. Não todos os problemas, não sempre, mas eu já vi pessoas falando que isso foi muito importante para eles, mudar de cidade dentro do Brasil. Eu sou o Jota, eu vou sair do Brasil. E eu tenho uns 3 ou 4 dias que eu fiquei completamente obcecado por sair daqui. Eu vou morar em Málaga, na Espanha. Eu vivo muito mal e eu ganho bem, mas a gente sabe que no Brasil, se você ganha 10, 20 mil reais, você é pobre do mesmo jeito. É um país onde as pessoas se sacrificam para viver com salário mínimo, e se você ganha um pouco mais do que isso, você não tem menos do que o básico. E eu cansei desse país, eu cansei. Eu não sei você, mas 10 mil, 20 mil reais aqui na cidade que eu moro, dá pra viver bem. Isso aqui. E eu decidi, e eu vou embora. Eu tenho certeza que eu vou, certeza absoluta. Eu sei para onde eu vou e eu sei quando eu vou. Eu só não sei de onde que eu vou tirar todo o dinheiro para ir. Para levar 4 animais de estimação, eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Mas isso a gente resolve, porque eu vou, me aguarda. Eu tô falando isso porque muitas vezes as pessoas elas vendem carro, casa, pedem demissão, tiram o filho da escola, tudo sim, no desespero, coloca a vida inteira em 2 malas e sai do Brasil. Isso é uma decisão muito drástica a se tomar. Hoje em dia, com a informação, com a internet, essa decisão ela pode ser feita com mais planejamento, com mais instrução também. Porque mudar de país é como se você passasse por uma cirurgia, com pós,
às vezes complicado, com uma recuperação lenta. Não é só uma viagem longa, não é só mudar de país, é uma ruptura mesmo que acontece na sua vida, na sua mente. E esse vídeo, ele é principalmente para a classe trabalhadora, tá? Para a massa, para as pessoas mais comuns que imigram. Eu não tô falando com o profissional de tecnologia, por exemplo, que ele muda já com um emprego garantido, com salário alto, geralmente essa pessoa já tem o inglês fluente. A empresa, às vezes, ajuda a pessoa a encontrar uma casa, até paga, caso o apartamento, flat que seja, por 3 meses até a pessoa se estabilizar. Eu não tô falando desse perfil de brasileiro que imigra, ou aquela pessoa que vem transferido, né, de um trabalho já estável no Brasil, de uma multinacional que seja. Eu tô falando com aquela pessoa que muitas vezes não tem cidadania, não tem uma reserva financeira muito grande, não tem uma profissão muito Tô bocejando que já são 3 da manhã, tá? validada, que ela consegue fazer aqui com facilidade, aqui que eu falo, mas em qualquer lugar do mundo, ela não consegue exercer com facilidade a profissão dela. Então, eu acredito que eu estou falando com a maioria das pessoas, elas têm esse perfil. A pessoa que vem, sabe, já num limite, ela vende o carro, compra as passagens, achando que vai recuperar tudo rápido, tudo que ela gastou vai ser recuperado muito rápido. Aquela pessoa que vem achando que só basta imigrar e todos os problemas vão ser resolvidos, que ela não se importa de dividir lugar com alguém, ela não se importa de trabalhar em qualquer coisa, de que basta o fato dela estar no país que ela almejou, que ela idealizou, que todos os problemas dela vão ser resolvidos, mas não é assim. Vai te afetar de alguma forma. Tô falando que não vai valer a pena? Não, pelo contrário, pode valer e muito a pena. Mas isso não significa que não vai te afetar. E se você não admite isso, essa dificuldade, se você não vem consciente, sabendo do que você vai passar, a realidade vai fazer você admitir depois. Agora, eu preciso ser justa. Morar fora pode sim ser maravilhoso. Você pode ter mais segurança, você pode encontrar o que você procura, você pode sim ter mais dignidade, ter acesso a coisas que você não tinha no Brasil ou que por algum motivo eram mais difíceis de você conseguir no Brasil. E além de expandir sua mente de uma forma que poucas coisas na vida vão te proporcionar essa expansão. Você pode mudar sua relação com o trabalho, com o seu futuro, com a sua família e até com o Brasil. Você passa a ver o Brasil de uma forma diferente. Pode sim ser a melhor decisão da sua vida, mas também pode ser a decisão que vai mais trazer estresse. E as duas coisas podem sim coexistir ao mesmo tempo, podem ser duas verdades acontecendo. E esse é um ponto importante, não existe verdade absoluta sobre a imigração. Tem gente que chega e floresce, assim, tem gente que chega e quebra. Tem gente que melhora financeiramente, mas piora emocionalmente. Tem gente que se ilude e acaba vivendo o sonho de outra pessoa, acaba achando que voltar para o Brasil é um fracasso. Ela precisa fazer isso dar certo, mas a realidade ela tá vivendo de uma maneira deplorável. Tem gente que ganha dinheiro, mas perde o casamento. Ganha status, mas perde a paz. Tem gente que volta muito melhor pro Brasil, muito mais maduro, e tem gente que volta traumatizado. Tem também quem se adapte muito rápido e quem nunca se sinta em casa. Por isso que antes de responder a pergunta se vale a pena sair do Brasil, você tem que se perguntar se pra minha realidade vale a pena sair do Brasil? Eu tenho preparo? Eu tenho dinheiro? Como está meu emocional? Eu vou conseguir me legalizar no país? Como vai ser esse processo de documentação? Como tá o meu inglês ou o meu espanhol, seja lá a língua do país que você decida emigrar? Como que você tá em relação a essa língua? Você tá estudando, pelo menos? Então, fazer uma pergunta adulta para você mesmo antes de sair do Brasil é o caminho mais fácil para você cometer menos erros e passar por essa experiência de uma maneira prazerosa, mesmo com os percalços, com as intempéries que essa decisão vai te trazer. Pra gente parar de romantizar só o que é a vida no exterior e falar um pouco da verdade do que é morar fora. Faça um checklist. Eu tenho documentos, eu vou improvisar. Eu tenho reserva para passar alguns meses sem conseguir um emprego, sem conseguir trabalhar. Eu sei sobre o custo de vida real dessa cidade. Eu sei o que eu vou precisar gastar para poder morar num lugar minimamente decente. Eu vou conseguir trabalhar legalmente, eu não vou conseguir trabalhar, eu tenho algum contato, eu tenho alguém de confiança. E quando eu falo alguém de confiança, não se iluda. Tem muitas pessoas, tá, que elas falam que vão ajudar as outras e quando a pessoa chega aqui, ela toma um golpe de quem muitas vezes achava que era um amigo. A pessoa cobra um aluguel maior do que ela às vezes paga para a pessoa morar num quarto, muitas vezes um quarto improvisado. Tem muita gente que explora
as outras pessoas, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre agências ilegais que exploram brasileiros aqui no Reino Unido e até de uma pessoa que foi presa porque fazia esse tipo de coisa. Então, você tem que estar muito atento em quem você confia, alguém que te promete qualquer tipo de ajuda. E acreditávamos em tudo que falavam. Pessoas da igreja que frequentávamos diziam que não era da vontade de Deus irmos embora para o Brasil. Chegaram a dizer que o avião poderia cair se voltássemos. E nós acreditávamos. Hoje eu entendo que aquilo era pura manipulação, porque existia interesse no nosso dinheiro. E foi ali que aprendemos que nem todo mundo que fala de Deus representa Deus. A gente teve um desentendimento com o pessoal da casa onde a gente estava. A gente teve que sair sem planejamento, sem ter pra onde ir. O idioma vai ser um problema se você não estudar. Esse trabalhar com qualquer coisa, se você não tiver um plano para que isso acabe, talvez isso destrua sua autoestima de alguma forma. E o que você vai fazer se você ficar doente? Você tem um plano caso você queira voltar? Você tem uma reserva caso você queira desistir e voltar para o Brasil? Não é vergonha nenhuma recalcular a rota. Por isso que eu sou a favor de você não sair falando seus planos para todas as pessoas, porque às vezes o seu silêncio, os seus planos no secreto ali, eles funcionam melhor do que você sair contando para meio mundo que você vai se mudar. Aí junto com a sua expectativa, você passa essa expectativa para os outros e aí você sente que você não tá bem, você não tá feliz, você quer voltar para o Brasil, mas você fica aqui ali escravo da expectativa das outras pessoas que você mesmo criou nelas. Tá entendendo o que eu quero dizer? E quando eu falo para você não sair do Brasil, eu não estou falando para você desistir do seu sonho, tá? Pelo contrário. Eu tô dizendo para você não saia do Brasil iludido. Não saia do Brasil porque você viu vídeos de pessoas falando que a Europa é um shopping a céu aberto. Não saia pensando que você vai ter seus problemas resolvidos assim que você estiver no aeroporto, achando que você poder comprar as coisas é o mesmo que viver bem. Dividir quarto, dividir casa, trabalhar com qualquer coisa, viver no extremo, viver no limite, viver só para trabalhar não vai te cobrar um preço, vai te cobrar. Mas saia, se for o seu sonho. Se você está se preparando para viver isso. Saia se você sabe exatamente os riscos que você está correndo e sabendo que você pode ter um começo complicado, cansativo, solitário, mas não saia simplesmente para fugir de uma realidade. E sim, conscientemente de que você quer construir uma outra realidade. Que morar fora pode sim mudar muitas coisas na sua vida, mas não existe país que resolva uma vida que foi entregue ao improviso, ao impulso. Não venda tudo por uma fantasia. Se planeje, pesquise, conversa com quem deu certo, mas também conversa com quem precisou quebrar na metade do caminho. Porque às vezes um vídeo de quem realmente sofreu nesse processo, de quem passou por todas as fases, ele vale muito mais do que aquele vídeo de prateleira de supermercado. Eu não tô falando que isso é ruim, tá? Vira e mexe eu posto vídeos de coisas curiosas, de preços também, mas tem muitas pessoas que fazem isso não a título de curiosidade, mas muitas vezes para mostrar até um certo tipo de superioridade, como se comprar as coisas, né, fosse tipo a melhor coisa da vida, como se o consumo, a vida se resumisse simplesmente a consumo, e não é verdade, é muito além disso. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa para você que está planejando, e eu queria falar que não tem idade. Se você tem esse sonho de morar fora do Brasil e você já está nos seus 30, 40, 50 anos, você pode realizar isso também, se você se preparar para isso, se você souber o que você vai encontrar. E não estou falando que mesmo você se planejando, você não vai passar por altos e baixos, pelo contrário, você vai passar, porque é parte da vida, a gente passa por isso em qualquer lugar que a gente mora, em qualquer país que a gente decida viver, a vida é feita de altos e baixos. Porém, quando a gente está consciente, quando a gente segue pessoas que falam mais da realidade do que simplesmente só do que você comprou, deixou de comprar, você tem uma visão melhor do que é a vida no exterior, e é por isso que eu criei esse canal. Então eu espero que você realize o seu sonho e que você se inscreva aqui no canal. Eu sempre falo que devido à rotina, devido à nossa vida de imigrante, não é fácil você parar o que você está fazendo, você ter um tempo para você gravar um vídeo. Então, quando você se inscreve, você curte, você me ajuda bastante e me incentiva a continuar fazendo conteúdo para vocês. Então, dito isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima. A gente está longe da Europa, são 10, 12 mil quilômetros de distância. Quando o cara sai daqui e sai para longe, fica longe de amigo, família, sozinho, com uma mão na frente e outra atrás, que é a maioria assim, para viver num país diferente, supostamente Inglaterra, idioma, alimentação, o clima maravilhoso naquela ilha, né? Tudo diferente. E sozinho, para enfrentar um desconhecido, é porque está com muita vontade. Então tem aquela garra, aquela determinação e aquela vontade de vencer que os europeus
naturalmente não tem, porque está tudo ali em volta deles, ao alcance fácil, e a gente tem que lutar muito para chegar lá. E acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz a vitória. Isso aí. Não falei muito nesse vídeo, porque eu não tinha muito a acrescentar. Mas eu achei um vídeo muito bom. Muito bom mesmo. E até a próxima.